Bom dia, queridos irmãos. Espero em Deus que esse seja o nosso último culto dessa forma, transmitido pela internet. Esperamos em Deus que na próxima semana o governo possa liberar, para que a gente possa nos reunir novamente na igreja, para juntos podermos louvar o nosso Deus e aprender mais da Tua Palavra. Enquanto isso não acontece, vamos então dar continuidade nos nossos estudos. Hoje eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia para o livro de 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos meditar nesse texto hoje de manhã. O nosso título do nosso estudo hoje é Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O tema do nosso estudo, crer e obedecer às ordens de Deus. E o texto que nós vamos usar, o exemplo que nós vamos usar está em 1 Reis, capítulo 13, versículos de 1 até o versículo 26. Não vamos fazer a leitura desse texto agora, vamos fazê-la durante o nosso estudo. Antes de mais nada, vamos pedir a direção de Deus para o nosso culto hoje de manhã. Maravilhoso Deus e querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua presença nessa manhã. Pedimos ao Senhor que nos abra o entendimento para que possamos aprender cada dia mais da Tua Palavra. Peço que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ver os exemplos que temos na Tua Palavra para que possamos seguir e obedecer os Teus mandamentos conforme o Senhor quer. Pedimos isso agradecidos em nome de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nós vimos que desde quando Deus criou a raça humana com Adão, o primeiro homem a ser criado, Adão, ele já começou lhe dando ordens. Deu a ordem para Adão cuidar do jardim, cultivar o jardim, dar nomes aos animais e, depois que ele criou Eva, ele também deu uma ordem para o casal. De todas as árvores do jardim poderão comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus continuou dando ordens para a raça humana. E houve vários exemplos na Bíblia que nós podemos observar Deus dando ordens. Alguns obedeceram essas ordens de Deus, outros não. Alguns resolveram desobedecer e sofreram as consequências. Outros obedeceram e foram grandemente abençoados. Com o passar do tempo, Deus ele resolveu colocar esses seus mandamentos em um livro, a Bíblia, para que todo ser humano pudesse ver e observar. Nós sabemos que antes da sua palavra escrita, Deus dava ordens através dos profetas. Então Deus falava com um profeta, aquele profeta então ia para aquela nação, ou para um povo, ou para uma pessoa, e colocava aquilo que Deus queria. No texto de hoje, nós vamos ver que os acontecimentos aqui de 1 Reis, capítulo 13, versículos de 1 até o versículo 26, vimos o registro do que estava acontecendo aqui naquela época. Após a morte de Salomão, filho de Davi, então com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, Israel e Judá. E o rei de Israel, Jeroboão, que não era da família de Salomão, da família de Davi, construiu templos nas cidades de Dan e Betel, para que o povo não fosse adorar a Deus em Jerusalém. E este rei, então Jeroboão,
não levando em consideração as ordens que Deus estabeleceu, ou as normas estabelecidas por Deus, instituiu sacerdotes por sua conta própria. Nós vimos isso no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 31. Então ele estabeleceu festas religiosas e ele mesmo ministrava junto do altar. Era um período de muita confusão religiosa para Israel, e mesmo nesse ambiente, Deus colocou um profeta e mandou uma ordem para esse profeta. Devemos sempre lembrar que em qualquer época ou ambiente, Deus sempre tem uma ordem para os seus filhos, ou para o seu povo. Deus sempre tem uma ordem para o seu povo. E essa ordem deve ser obedecida para que venham bênçãos ou consequências caso haja uma desobediência. Se Deus tem uma ordem para os seus filhos, só nos resta obedecer essa ordem de Deus. E nosso primeiro desafio é saber que se Deus sempre dá uma ordem para nós, devemos obedecer sem medo. Então, Deus sempre dá uma ordem para os seus filhos e, quando essa ordem é dada, devemos obedecer sem qualquer restrição ou sem medo, porque é Deus quem está nos dando essa ordem. E ele fez isso com o profeta que nós vamos ver aí. Vamos fazer a leitura, então, agora do versículo 1 até o versículo 10, para a gente poder perceber que quando Deus dá uma ordem, nós devemos acreditar e sem medo de qualquer coisa. Então veja aí na leitura dos versículos de 1 até o versículo 10 de 1 Reis, capítulo 3. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste.
se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Deus dá uma ordem para esse homem de Deus, que é chamado aí, e aí eu vou abrir um parênteses só para explicar um pouquinho sobre algumas coisas que nós falamos aí, que talvez você não consiga entender o que ele está falando. Então, essa expressão aí, homem de Deus, significava, no Velho Testamento, era algo para descrever um homem com uma mensagem que Deus falava com autoridade em nome do Senhor. Então, esse homem, chamado de homem de Deus, era um porta-voz de Deus que trazia uma mensagem para o povo ou para uma pessoa. Então, ele era chamado de homem de Deus, alguém que estava portando uma nova que Deus estava mandando. E aqui, nesse caso, nós não temos o nome desse homem de Deus ou desse profeta. Geralmente nós conhecemos vários dos profetas, né? Jeremias, Isaías e outros mais, mas esse aqui é denominado só como homem de Deus, não fala o nome dele. Mas ele tinha uma ordem de Deus para dizer que, olha, vai acontecer algumas coisas aí e é para você dizer isso, para que o povo não sacrificasse ou não fizesse cultos a outros deuses ou sacrificasse algo que não era para Deus. Ele fala que naquele altar onde estava sendo sacrificado coisas que não agradavam a Deus, iria futuramente acontecer algo que viria um rei futuramente que iria queimar os falsos profetas ali. Ele estava fazendo uma referência ao rei Josias, que na verdade esse rei Josias governou Judá 300 anos mais tarde, do ano 640 a 609 a.C. Então ele está fazendo essa profecia aí, olha, virá no versículo 2, no finalzinho do versículo 2 diz: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos humanos e queimarão sobre ti. Está fazendo uma profecia dizendo que esse altar está sendo usado de uma forma errada e futuramente virá alguém que vai queimar esses profetas aí. Então, o profeta previu que Josias mataria os falsos sacerdotes dos seus dias, que sacrificariam no altar de Betel. Então, o cumprimento dessa profecia você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 23, versículos de 15 a 20. Nós não vamos ir para essa passagem por causa do nosso tempo. Então, ele está falando isso, fazendo essa profecia. No versículo 3, ele fala sobre um sinal, um milagre, né? Que era a confirmação do sacrifício correto. E quando o sacrifício era feito corretamente, versículo 3 aí fala, né? Deus naquele mesmo dia deu um sinal, né? Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Quando era feito o sacrifício perfeito diante de Deus, o aroma subia para a presença de Deus e a cinza ficava ali no altar. E essa cinza era recolhida e jogada em um local limpo, um local bem preparado para isso, a cinza do sacrifício. Quando ele diz aí que aquelas ofertas estavam sendo feitas de uma maneira errada, então o que aconteceu? Aquele altar se abriu e toda aquela cinza do sacrifício caiu no chão, um chão imundo, impuro, e estava demonstrando que Deus não estava aceitando aquele sacrifício como um sacrifício agradável a ele. Então, era isso que aconteceu. E no versículo 9, Deus proibiu o profeta de ter qualquer contato com alguém de Betel
e nem podia voltar pelo mesmo caminho que ele havia chegado até lá. Ele devia voltar por outro caminho para que não tivesse qualquer contato com ninguém. Era simplesmente para ele dar essa ordem para o rei, dizer que, olha, isso está acontecendo e eu não estou agradando disso, então isso está errado e eu não gosto, e depois você volta por um outro caminho. E até esse momento o homem de Deus estava seguindo corretamente à risca aquilo que Deus estava colocando. Então, como eu falei, Deus sempre tem uma ordem para nós e nós devemos estar prontos para obedecer essa ordem. Mas às vezes, no caso, você pode dizer, mas os profetas eram fáceis de obedecer a Deus porque Deus estava falando diretamente com eles, então isso ficava fácil obedecer porque Deus estava comunicando diretamente com ele. Agora, hoje, Deus não fala diretamente comigo, então, quando Deus me dá uma ordem, é muito vago, porque só está escrito na Bíblia, mas eu não tenho esse contato diante de Deus, ou com Deus, para que Ele possa me falar e eu possa ter certeza de que realmente eu devo acreditar, né? Como eu coloquei aí, devemos acreditar sem medo quando Deus me dá uma ordem, mas Deus está tão longe e eu não consigo perceber. Isso me faz lembrar uma ilustração de uma criança que chegou para o seu pai e disse: pai, qual é o tamanho de Deus? Então o pai ficou, e agora, como é que eu vou explicar qual é o tamanho de Deus? Como é que meu filho vai entender o tamanho de Deus para ele? Então, estava passando no céu um avião, e aí o pai disse para o filho: você está vendo aquele avião que está passando lá no céu? Ele disse: sim, estou. E ele disse: qual é o tamanho daquele avião? Ele disse: bem pequenininho, eu consigo ver ele muito mal, porque ele está tão longe, é muito pequeno. Aí o pai pegou aquela criança e levou até o aeroporto. Quando chegou lá no aeroporto, ele se aproximou bem próximo de um avião e disse: filho, qual é o tamanho do avião? Ele disse: pai, é muito grande, é algo muito, muito gigantesco, eu nem consigo pensar no tamanho desse avião em relação a mim. Então aí o pai disse: olha, esse é o tamanho de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, maior ele vai ser. Quanto mais distante de Deus você estiver, menor ele vai ser. Deus dá uma ordem para você, fica fácil de você obedecer essa ordem de Deus, esse mandado de Deus. Você vai acreditar sem qualquer medo, sem qualquer ressalva, porque você está tão próximo de Deus que você vai ver um Deus tão grande que vai te ajudar a vencer qualquer obstáculo, qualquer ordem que Ele te der. Isso eu estou me referindo a coisas cotidianas, como reger na igreja para os jovens, para as moças contar história para as crianças, fazer um número especial lá na frente da igreja, e assim por diante. Você pode colocar aí uma série de coisas que você acha que não, Deus está querendo que eu faça, Deus está me dando essa ordem, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer. Você só não vai conseguir porque você está tão distante de Deus e você está duvidando do poder que Ele tem para te ajudar a vencer esse obstáculo e a realizar essa obra. E nós vimos na Bíblia tantos mandamentos que temos para nós como salvos, sermos exemplos de ter uma vida cristã separada para Deus, ter uma vida de santidade, não ter comunhão não fazer negócios com pessoas não salvas, no sentido de estabelecer contatos de parceria, né? No sentido de estar trabalhando junto com uma pessoa descrente, como ele diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, como Paulo fala. Então, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir vencer
as tentações dos meus amigos que me chamam para ir para um lugar ou para outro. Então, é porque você está tão distante de Deus que ele é muito insignificante para você. Esse profeta aqui, nesse momento, ele estava próximo de Deus ao ponto de que ele ele recusou o que o rei colocou para ele. Vem até a minha casa, você vai comer, vai beber, porque provavelmente você está cansado. E ele disse, não, eu não posso fazer isso porque Deus me deu uma ordem, e a ordem está aí no versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Essa era a ordem que Deus tinha dado para o profeta. E, como eu falei, Deus dá uma série de ordens para nós como salvos, para nós como crentes, de nos separar do mundo, de não ter envolvimento com o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas nós sentimos Deus tão distante que preferimos desobedecer às ordens de Deus porque achamos que isso não tem qualquer problema, que não tem qualquer consequência disso. Mas tem sim. Vimos que aqui o primeiro conselho, né? Deus, ele sempre dá ordem para os seus filhos, e quando Deus nos dá uma ordem, primeiro nós devemos obedecer sem medo. Deus sempre dá uma ordem para os seus filhos, e quando ele nos dá uma ordem, devemos tomar cuidado, segundo ponto, devemos tomar cuidado para não sermos iludidos e nos desviarmos dessa ordem. Devemos tomar cuidado para não sermos iludidos e nos desviar dessa ordem que Deus nos deu. Então, até esse momento que vimos aqui, estava tudo tranquilo, estava tudo resolvido. Mas agora veja o que aconteceu nos versículos 11 em diante. Versículo 11 até o versículo 19. Versículo 11 até o versículo 19. Devemos tomar cuidado para não sermos iludidos e nos desviar dessa ordem. Versículos 11 até o versículo 19. Morava em Betel um profeta velho. Vieram os seus filhos e lhes contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho ele se foi? Mostraram os seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, abordai-me um jumento, abordaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Devemos tomar cuidado para não sermos iludidos e nos desviarmos da ordem que Deus nos deu. Esse homem aqui acabou sendo iludido pelo aquele profeta chamado profeta velho, porque a Bíblia chama de profeta velho. Provavelmente aquele homem, ele já tinha sido um profeta no passado, mas agora ele
tinha deixado de ser profeta porque se desviou dos caminhos de Deus, deixou de ser um profeta de Deus, de falar das coisas de Deus, e agora ele estava fora dos caminhos de Deus. Então, segundo esse texto aqui, nós vimos que o objetivo dele era desviar aquele profeta, o homem de Deus, como nós já falamos, desviar ele dos caminhos de Deus. E aí ele usa o argumento: olha, Deus, através de um anjo, me mandou falar para você ir para minha casa, comer pão e beber água e descansar um pouco. Mas o próprio versículo aí diz, finalzinho do versículo 18, diz: porém, mentiu. Qual era o objetivo daquele homem mentir para aquele profeta? Era bem provável que os filhos daquele homem, daquele profeta velho, que tinha se desviado dos caminhos de Deus, agora já não estava mais fazendo o que Deus queria, provavelmente o objetivo dele era tirar aquele homem de dar essas ordens, de que as ordens que ele deu fosse cumprida. Então ele estava querendo mudar a mentalidade daquele profeta e dizer que isso que Deus tinha dito não era verdade, que agora ele tinha mudado de ideia. Mas isso não foi o que aconteceu. E muitas vezes nós também somos tentados e amigos, entre aspas, né? Se podemos dizer isso como amigo, querem nos desviar dos caminhos de Deus porque eles não estão fazendo a vontade de Deus e não gostam de que a gente esteja fazendo a vontade de Deus. Então eles querem nos desviar dos caminhos de Deus. Devemos ficar alerta quando Deus manda alguém fazer algo, cuidado para você não se desviar e não ser iludido pelas outras pessoas. E quem pode ser essas pessoas? Pode ser os seus amigos de escola, pode ser os nossos amigos do mundo, pode ser os nossos até mesmo inimigos declarados, até mesmo o nosso próprio coração pode nos trair, nos enganar. A Bíblia diz que enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Temos que tomar esse cuidado para não sermos iludidos e nos desviar dos caminhos de Deus. Qual era a ordem de Deus para aquele homem? Voltar por um outro caminho e não comer pão, nem beber água e nem fazer nada naquela terra. Mas ele foi iludido por um falso profeta que tinha se desviado dos caminhos de Deus, não estava mais fazendo a vontade de Deus, e agora ele estava querendo também impedir que aquele profeta de Deus pudesse continuar fazendo o que Deus queria. Então, temos que tomar esse cuidado, porque muitas vezes pessoas, até mesmo pessoas que estavam na igreja junto conosco, começam a fazer intriga, começam a fazer fofocas, e o objetivo deles é tirar você do seu foco, tirar você de servir a Deus. Eu me lembro de um hino, no Voz de Melodia não tem, esse hino tem num outro hinário. Ele diz assim, uma das estrofes do hino diz assim: amigos querem me impedir que eu me entregue a ti, mas de Jesus eu ouço a voz, vai já me seguir. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes até amigos que se dizem, pessoas que se dizem amigos, eles querem nos desviar dos caminhos de Deus. Eu me lembro quando eu estava me preparando para ir para o seminário, eu comentava com os meus amigos, com os meus colegas e até mesmo irmãos em Cristo: olha, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer a vontade de Deus e eu quero me preparar. E recebi até proposta de irmãos em Cristo: não, por que você vai para o seminário? Faça uma faculdade e arruma um bom emprego, e querendo me tirar dos caminhos de Deus. E mesmo estando aqui em Moçambique, quando eu volto para o Brasil: mas você já trabalhou tanto tempo lá em Moçambique, volta para o Brasil,
volta para cá para ficar junto conosco. Temos que tomar esse cuidado. Não, Deus me chamou para cá e eu estou aqui. Eu não vou me desviar do chamado de Deus. Pessoas estão tentando me iludir e para que eu possa desviar dos caminhos de Deus. Vimos que Deus sempre dá uma ordem para os seus filhos. Quando Deus dá uma ordem, primeiro, devemos acreditar sem medo. Quando Deus dá uma ordem, devemos tomar cuidado para não sermos iludidos e nos desviar desta ordem. E, terceiro, quando Deus ordena, nós devemos estar cientes das consequências da nossa rebelião ou da nossa desobediência quando nós desobedecemos a ordem de Deus. Deus, ele vai nos chamar, vai nos capacitar, mas tem pessoas que estão aí para nos iludir, como foi o assunto que nós já falamos, né, anteriormente. Vamos ter amigos e inimigos. Só voltando um pouquinho sobre a questão de amigos e inimigos querendo nos impedir de fazer o trabalho de Deus. Você pode lembrar de Neemias, quando ele recebeu a ordem de Deus para reedificar os muros de Jerusalém, e ele estava fazendo esse trabalho tão bem. Ele encontrou seus opositores, Sambalate, Tobias e outros ali, querendo impedir que ele fizesse o trabalho de Deus. Temos que tomar cuidado para não sermos iludidos e nos desviar dos caminhos de Deus. E agora vamos para o último. Devemos estar cientes das consequências quando nós desobedecemos ou quando nós nos rebelamos contra o chamado de Deus. E aí nós vamos para o final da nossa leitura, dos versículos 20 até o versículo 26, para a gente ver o que aconteceu com aquele profeta que acabou se desviando, sendo iludido pelo seu inimigo. E olha a consequência do que aconteceu, dessa rebelião, do que ele não quis fazer a vontade de Deus. Versículo 20 em diante. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão, e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abordou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passavam e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Até mesmo o homem, o profeta velho, que tinha feito o homem desviar dos caminhos, agora ele diz: tá vendo? Aconteceu isso com ele porque ele desobedeceu a ordem de Deus, acreditou em mim e se deu mal, porque não era para ele acreditar em mim. Eu sou um falso profeta, mas ele acabou acreditando. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Como eu falei antes, os inimigos, eles querem nos desviar dos caminhos de Deus, mas quando a gente se desvia, eles não ficam felizes, eles fazem jogar na nossa cara, tá vendo?
Você dizia que era um crente que seguia os caminhos de Deus, agora você se desviou. E foi o que aconteceu com esse profeta velho aqui. Ele disse, eu convenci ele, mas olha o que aconteceu. Acabou morrendo por causa da desobediência daquele homem, né? E só para algumas curiosidades aí, a mentira que aquele homem disse, né? A mentira surgiu de sua imaginação, mas a profecia verdadeira veio do Senhor. Aquele homem estava mentindo para aquele profeta, mas depois Deus acabou usando o próprio velho para dizer, olha, ele desobedeceu a ordem de Deus. Versículo 22. Era comum os israelitas sepultarem os mortos no mesmo túmulo dos antepassados, e você vai ver isso quando José morreu. Ele disse, quero que vocês me levem e me enterrem junto dos meus pais, e era assim, era esse o costume. Então o fato de aqui a Bíblia falar que aquele profeta morreu e não foi sepultado junto com os seus antepassados, significava que ele estava recebendo um castigo vindo de Deus. Versículo 24 fala sobre isso. Foi-se, pois, um leão e o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto com o cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram ao profeta a ordem, né, de que os filhos de Israel fossem sepultados junto com os seus pais, e aqui ele não pôde ser sepultado porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Versículo 26 diz assim, ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, o homem de Deus foi rebelde à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão e o despedaçou e o matou segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Deus tinha dito para que ele não voltasse pelo mesmo caminho. E o versículo 22 era o versículo que eu queria achar. Diz assim, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará na sepultura, no sepulcro de teus pais. Aquele homem recebeu o castigo de não ser sepultado junto com os seus pais por causa da sua desobediência, porque ele não quis obedecer a ordem de Deus e foi iludido pelo seu falso amigo profeta, como ele próprio disse. Eu também sou profeta, então o anjo me apareceu. Ele não devia acreditar nisso, porque ele tinha um relacionamento direto com Deus, e se Deus tivesse mudado de ideia, teria dito diretamente para ele, não teria dado o recado para ninguém. Ele teria dito para o próprio profeta, para o homem de Deus, que olha, eu mudei de ideia, você deve voltar e comer. Mas ele disse não era para. Deus disse que não era para fazer, e o falso profeta acabou iludindo ele, e as consequências vieram aí dele não poder ser sepultado lá junto com os seus antepassados. Até os animais, o leão e o jumento aí, contrariando a sua natureza, estavam lá parados, obedecendo a ordem de Deus, e o homem desobedeceu. Temos que tomar esse cuidado, porque as consequências da nossa desobediência virá. Se você desobedece uma ordem de Deus, saiba que as consequências virão. Talvez não vai acontecer o que aconteceu com esse profeta ali, né, que ele foi morto, e isso talvez não aconteça contigo, mas tem que tomar cuidado, porque outras consequências poderão vir. E sempre uma desobediência há uma consequência. Nós vimos quando Jonas ele desobedeceu a Deus, houve a consequência. Foi jogado no mar, foi engolido por um peixe, até que ele se arrependeu e voltou e fez o que Deus queria. Então, quando a gente está
desobedecendo uma ordem de Deus, quando a gente não está cumprindo uma ordem que Deus nos deu, temos que estar ciente que pode vir sérias consequências por causa dessa nossa desobediência. E eu não sei qual é a sua situação, mas lembre-se que se você está desobedecendo uma ordem de Deus, então você sofrerá as consequências disso. Deus, ele sempre nos dá ordens. Nós, como filhos de Deus, sempre recebemos as ordens. Onde nós encontramos as ordens que Deus nos dá? Na sua palavra. E temos muitas delas. Principalmente nós, como salvos, filhos de Deus, tem muitas ordens que Deus tem dado para nós. Como salvos, uma das ordens é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando nós negligenciamos essa ordem, nós estamos sujeitos a sofrer consequências disso. Quando nós desobedecemos, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, nós estamos sujeitos a sofrer consequências dessa nossa rebelião. E aí eu poderia aqui ficar citando umas centenas de ordens que Deus nos dá como salvos, como filhos de Deus, e que muitas vezes desobedecemos e não estamos preocupados com as consequências, mas elas mais cedo ou mais tarde virão, como veio para esse profeta aqui. Deus sempre dá uma ordem para nós. E quando Deus dá uma ordem, devo obedecer sem medo, porque é Deus que está me mandando, então Ele vai me dar capacidade para executar essa ordem. Deus sempre dá uma ordem, e quando Deus me dá uma ordem, em segundo lugar, devo tomar cuidado para que eu não seja iludido e desvie dessa ordem que Deus me deu. E Deus sempre nos dá ordem para os seus filhos, e quando Ele me dá essa ordem, em terceiro lugar, nós devemos estar cientes das consequências dessa nossa rebelião ou dessa nossa desobediência, caso a gente não obedeça a ordem que Deus nos dá. Espero que essa história aqui do livro de 1 Reis, capítulo 13, possa te alertar aí de que se você está desobedecendo uma ordem de Deus, se você está quebrando um mandamento de Deus, sérias consequências podem vir por causa dessa sua desobediência. Tá bom? Então vamos encerrar com uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus convosco, e espero que em breve nós possamos estar juntos na igreja. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, nesse dia e nos ajude, Senhor Deus, que em breve possamos estar juntos na igreja, possamos estar louvando ao Senhor e aprendendo mais da Tua palavra e tendo comunhão uns com os outros. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar ciente de que quando o Senhor nos dá uma ordem, nós não devemos temer. Quando o Senhor nos dá uma ordem, nós devemos tomar cuidado para não sermos iludidos pelos nossos inimigos. E quando o Senhor nos dá uma ordem, nós devemos tomar cuidado, porque quando nós desobedecemos essa ordem, nós poderemos sofrer sérias consequências. E que nós estejamos alertas disso e procuremos cumprir com as Tuas ordens a cada dia. Pedimos isso agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Uma boa semana para vocês e, quem sabe, até no próximo domingo na igreja. Um abraço.